Terça-feira, dia 14 de junho, dia de mais um episódio do Mercado Flash. Hoje não tem o Igor, mas tem-me a mim, Hugo Filipe Martins, para fazer mais um resumo do mercado de transferências agora desta terça-feira. Hoje vou começar pelo Benfica e por dois nomes que podem estar na porta de saída do Estádio da Luz. Começo por Gonçalo Ramos, isto porque, segundo o jornal Record, o Benfica recebeu uma proposta de 30 milhões de euros pelo Internacional Sub-21 português. Esta proposta veio de um clube inglês e foi rejeitada pelo clube encarnado, que quer um valor mais próximo dos 40 milhões de euros. O nome do clube não foi revelado, mas segundo o jornal Record é esse o valor que o Benfica está disposto a aceitar, os 40 milhões de euros, para a saída do avançado de 20 anos, que esta época foi muito utilizado na equipa principal, fez 46 jogos e marcou 8 golos, muito destaque especialmente a partir do momento em que Nelson Veríssimo assumiu o comando técnico da equipa principal. O Gonçalo Ramos tem então cláusula de rescisão de 120 milhões de euros e contrato por mais 2 temporadas até 2024, vamos ver se continua na Luz ou se sai, não sabemos ainda para onde. Depois do Gonçalo Ramos passamos para o Everton, isto porque há também um 2 em 1, segundo a imprensa nacional o Benfica e o Flamengo já estão perto de chegar a um acordo para a venda do Internacional brasileiro por 13,4 milhões de euros, mais um bónus por objetivos. O extremo custou 20 milhões de euros há 2 temporadas, mas nunca conseguiu afirmar-se verdadeiramente em Portugal e por isso o Benfica aceita a saída do Everton. A ideia inicial dos encarnados passava por recuperar o investimento, ou grande parte dele, mas agora o Clube da Luz já percebeu que não será possível recuperar esses 20 milhões de euros depois do Everton ter feito 95 jogos e marcado 15 golos pelo Benfica. No fundo acabou por desiludir nesta passagem pelo futebol europeu. E se esta saída se confirmar, os encarnados já têm um plano, esse plano, já todos sabem, chama-se David Neres, que está só então a aguardar pelo contacto do Benfica para deixar o Shakhtar e arrumar o campeonato português. Portanto, mal o Everton acabe por sair para o Flamengo, se confirmar essa saída, o Neres será o seu substituto. Isto porque o clube ucraniano tem uma dívida de mais de 13 milhões de euros ao Benfica pelo Pedrinho, o extremo que passou na Luz também sem grande sucesso na altura ainda com o Jorge Jesus. E os encarnados querem que essa dívida seja saldada com a ida do David Neres para a Luz, ou seja, não iriam pagar nada, a dívida ficaria saldada e o David Neres viria para Portugal. Depois, claro, teria de ser pago os valores ao agente e também um prémio de assinatura, mas isso já não terá nada a ver com o Shakhtar, é mais os negócios entre o Benfica, o David Neres e os seus representantes. A mudança do brasileiro para o clube encarnado vai levar a que o extremo, no entanto, passe a receber um bocado menos. Isto segundo apurou 00, o David Neres vai baixar um pouco o seu salário em relação ao que tinha no Shakhtar, mas mesmo assim será dos salários mais elevados do plantel benfiquista. Vai receber 3,5 milhões de euros por época. Recorde-se que o David Neres foi um jogador que deu nas vistas no Ajax, especialmente na época em que a equipa neerlandesa foi às meias finais da Champions. Esta época perdeu algum espaço na Eredivisie e mudou-se para o Shakhtar, onde acabou por não fazer qualquer jogo, isto porque começou a guerra na Ucrânia. Do Benfica passamos para o Futebol Clube Porto e para Vitinha, isto porque os 3 diários desportivos dizem que o médio internacional português pode deixar os Dragões este verão para regressar à Inglaterra. Segundo o jornal O Jogo, já há mesmo um clube de topo do futebol inglês e o jogo não revela qual o clube, mas aparentemente será o Manchester United, disposto a pagar a cláusula de rescisão do médio portista, que tem contrato até 2024 e uma cláusula de 40 milhões de euros, um valor relativamente baixo para a realidade inglesa. Já sabe que eles têm muito dinheiro, portanto 40 milhões de euros não será muito para um clube inglês, especialmente se for então um clube de topo, como diz o jornal do jogo. Para já não há mais informações, mas para todas estas informações estarem na imprensa portuguesa é porque o Vitinha pode mesmo deixar o Futebol Clube Porto esta época, depois de uma temporada memorável onde realizou 53 jogos, foi campeão nacional, ganhou a Taça de Portugal e ainda chegou à Seleção Nacional. Com menos importância para o Futebol Clube Porto, mas também entre os possíveis jogadores a deixar o Dragão, está o avançado Toni Martínez. Não há muitas informações novas, mas a imprensa espanhola, nomeadamente o portal Fichajes, diz que o Valência juntou-se à lista de clubes interessados no avançado do Futebol Clube Porto, que esta época fez 37 jogos, mas apenas desses 37, apenas 11 foram a titular. Aos 24 anos, o espanhol pode procurar um regresso ao Valência, onde acabou a formação, mas onde nunca jogou pela equipa principal. E do Toni Martínez, passamos agora para a nossa novela do dia. Hoje trazemos a novela João Palhinha. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto.
Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Em Inglaterra, Bruno Lage e Marco Silva continuam numa espécie de guerra pelo médio defensivo do Sporting e tanto o Wolverhampton como o Fulham já apresentaram propostas formais ao clube de Alvalade. Apesar de inicialmente parecer mais perto do Wolverhampton, o recorde diz que o Fulham ainda não desistiu e está preparado para pagar 18 milhões de euros mais 3 milhões por objetivos para contratar o internacional português que esta época participou em 39 jogos pelo Sporting. Portanto, parece certo que o João Palhinha não vai continuar em Portugal, vai deixar o Sporting, vai para a Premier League e vai ser treinado por um técnico português. Falta então saber qual, se Bruno Lage ou Marco Silva, mas para já mantém-se esta novela entre João Palhinha e um destes clubes, o Wolverhampton ou Fulham. Quem vai ser treinado por um treinador português também, neste caso por Ruben Amorim, é Jesus Alcántara. Já há acordo entre o Sporting e o Necaxa para a contratação do defesa central mexicano de 18 anos, que vai assinar pelos Leões por 400 mil euros. Faltava apenas acertar os termos do negócio e parece que isto já está tudo tratado. Além dos 400 mil euros, o Necaxa consegue ainda ficar com 30% de uma futura venda do defesa central mexicano, que só fez um jogo pela equipa principal do Necaxa, mas que interessava também ao Bayer Leverkusen. Vamos ver, eu estava a dizer que ele ia ser treinado pelo Ruben Amorim, mas provavelmente não irá acontecer, porque a ideia passa por inicialmente colocar este defesa central de 18 anos na equipa B do Sporting. Continuamos por Portugal para falar de um negócio que o Igor já tinha falado ontem, não vou acrescentar muita coisa, mas só para dar a confirmação que o Lincoln assinou pelo Fenerbahçe, foi apresentado esta terça-feira, e os moldes no negócio são aqueles que o Igor falou aqui: 3,5 milhões de euros e uma percentagem de uma futura venda a ficar para o Santa Clara, que não revelou ao certo qual a percentagem que pertence ao clube açoriano. Portanto, o Lincoln, que é o primeiro reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe, despede-se do futebol português depois de 3 temporadas e 110 jogos pelo Santa Clara. Ainda por cá, o Boa Vista oficializou a contratação de Bruno Lourenço. O extremo desvinculou-se do Estoril Praia e assinou por 3 épocas com os Achadrezados, que contratam um jogador que conseguiu a subida de divisão com a equipa canarinha e que a espaços conseguiu ser importante na época passada. Ao serviço do Estoril fez 30 jogos, 2 golos e 3 assistências esta temporada, agora é reforço do Boa Vista. Quem também foi destaque na época passada, na época que agora terminou, aliás, mas não vai continuar em Portugal, é o lateral Neto Borges. O defesa esquerdo brasileiro estava emprestado pelo Genk ao Tondela, apresentou-se a um bom nível, fez 35 jogos, 3 golos e 5 assistências, portanto participação em 8 golos numa equipa que não marcava muito é muito relevante, mas com a descida de divisão do clube do Distrito de Viseu, o Neto Borges acabou por não continuar por cá por Portugal, assinou por 2 temporadas, mais uma de opção com o Clermont da Ligue 1 a custo zero. Na segunda liga, só dar 2 notas relativas ao Penafiel, que oficializou a contratação de Adriano Castanheira, extremo de 29 anos, por empréstimo do Passos Ferreira, isto depois de já ter sido emprestado aos Chaves na época passada, onde esteve a bom nível, novamente na segunda liga, onde também já se tinha destacado ao serviço do Covilhã, motivo que levou o Passos Ferreira na altura a contratar este extremo esquerdino. E o Adriano Castanheira, que não vai ser companheiro do Zé Valente, isto porque o médio de 28 anos deixa Portugal para rumar à exótica Indonésia, assinou pelo Sleman, 14º classificado do último campeonato indonésio. Lá por fora, só 3 coisinhas rápidas para que este mercado continue a ser flash. Primeira oficialização de Matić, não é preciso dizer muito, o Igor já tinha falado aqui dele várias vezes, assinou a custo zero pela Roma, volta a trabalhar com o José Mourinho, que o contratou para o Chelsea e para o Manchester United. A única novidade é a duração do contrato, para já apenas duração de 1 ano, não sabemos se depois há opção ou então renovação automática consoante um número de jogos que o Matić venha a fazer, mas portanto o médio é reforço da Roma e mais uma vez reforço para José Mourinho. Em Inglaterra, o Burnley oficializou Vincent Kompany, ex-defesa central, como novo treinador. O clube que desceu ao Championship pela primeira vez nos últimos 6 anos contratou o técnico belga, que teve uma experiência no Anderlecht, que acabou sem títulos e que, curiosamente, começou com uma raridade. O Kompany foi treinador-jogador no início da sua aventura como técnico no Anderlecht, é agora o novo treinador do Burnley. E por fim, o Sevilha está interessado no defesa central francês Benoît Badiachil, que pertence ao Mónaco e que é visto por Monchi, diretor desportivo da equipa da Andaluzia, como o substituto ideal para o lugar de Diego Carlos, que já saiu para o Aston Villa. Além do Sevilha, também a Juventus está interessada em contratar este defesa central de 21 anos, esquerdino, que esta época fez 34 jogos pelo Mónaco e que tem contrato com os monegascos até 2024. E chegamos ao fim, por hoje é tudo, o mercado está cada vez mais animado, vamos ver o que é que os próximos dias nos trazem, sobretudo nestes casos do Everton, do Gonçalo Ramos e do Vitinha, que provavelmente ninguém esperava que fosse sair já esta época, mas isto já é tudo assunto para o nosso Igor Gonçalves.
Porque eu sou o Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.